Começando então a nossa última aula, a nossa quarta videoaula do primeiro bimestre. Então a gente falou da questão da tecnologia no uso e na produção de mapas, e agora a gente vai ver aí a questão de um mapa, tipos de mapa, quais são os elementos que compõem o mapa e etc. A primeira questão que a gente vai ver é qual a diferença entre mapa e carta. Carta não é aquela parada que você manda pelo correio, que hoje ele usa mais, que todo mundo só usa e-mail. Mapa é a representação no plano em escala pequena, a gente vai ver escala daqui a pouco, de aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais de uma área da superfície do planeta, delimitada por elementos físicos ou político-administrativos destinados aos mais variados usos, temáticos, culturais, ilustrativos e etc. Os mapas são desenhados em escala menor e contêm representações generalizadas. Então essa aí é a primeira questão do mapa. Carta é a representação no plano, em escala média ou escala grande, dos aspectos artificiais e naturais de uma área da superfície do planeta, geralmente subdividida em folhas delimitadas por linhas convencionais, ou seja, aparecem lá os paralelos e meridianos na carta. A finalidade é possibilitar a avaliação de pormenores com grau compatível com a escala. Por exemplo, carta náutica de cadastro urbano, navegação aérea, etc. Então vamos lá, quais são então os principais elementos na diferença entre mapa e carta? Mapa tem um uso mais geral, um uso muito mais amplo. Carta geralmente tem um uso mais específico. Carta vai ter uma utilização mais profissional. Mapa vai ter uma utilização mais de representação para o público em geral. Então você tem essa diferença entre mapa e carta. Escala. Mapa é escala pequena, ou seja, representa-se grandes áreas da superfície terrestre, aonde você não, devido à escala ser pequena, representando grandes áreas, não é possível você conseguir fazer uma análise desse mapa de todos os elementos contidos nele. Vão ser mapas mais gerais, não vai ter como fazer uma análise pormenor, ou seja, o mapa não é muito detalhado. A carta, geralmente em escala média ou grande, possui a capacidade de nós fazermos uma avaliação mais detalhada dele. Ele vai ter mais elementos, vai ter uma representação mais precisa, o nível de detalhamento é maior. Então você tem essa diferença aí entre mapa e carta. Tá joia? Então, ó, aqui a gente tem um mapa do Brasil, retirado do Atlas Geográfico do IBGE, que é um mapa de relevo. Então, de acordo com a legenda lá mostrando os valores, eu sei, a partir na interpretação desse mapa, onde são as áreas de mais alta altitude e onde são as áreas de baixa altitude. Então, o verde ali, geralmente 100, 0, 100, 200 metros ali. As áreas mais escuras, laranja e marrom, são as áreas de mais alta altitude, montanhas, cadeias de montanhas, serras e etc. É uma interpretação, um mapa simples de você ser interpretado aí. Aqui eu tenho o mapa do Brasil como um todo, cada estado está numa cor diferente, mas em tonalidades que permitem diferenciar as regiões. Os estados de tonalidade verde são aqueles da região norte, ali no vermelho, região centro-oeste, no roxo, região sul, no rosa, região sudeste, e nos tons amarelo, meio alaranjado, região nordeste. Aparecem ali as principais cidades e também aparecendo as principais vias de acesso ali, as principais rodovias e ferrovias, etc. Então é um mapa simples, bastante geral. Não é possível analisar o nível de detalhamento, pegando aí grandes regiões. Aqui é uma carta, onde eu tenho um grande nível de detalhamento. Quando eu coloquei o slide para vocês podem perceber que o nível de detalhamento é tão grande que fica muito poluído, muita informação. Então, quando você dá um zoom na carta, é que permite você ter uma representação. Por exemplo, está mostrando a cidade de Volta Redonda, eu tenho as chamadas isolinhas, mostrando aí o relevo, que estão em marrom, algumas áreas verdes aí, todos os rios, pequenos riachos, todos os corpos hídricos estão representados nas linhas azuis aí. Embaixo aqui, então, eu tenho um conjunto de informações para poder conseguir interpretar essa carta. Eu tenho declinação magnética, o tipo de projeção cartográfica utilizada, eu tenho as linhas, as grades de latitude e longitude,
Então, vocês verem aí, carta tem o maior nível de detalhamento, maior quantidade de informações que você pode extrair na interpretação de uma carta em relação à interpretação de um mapa. Isso aqui, por exemplo, é uma carta aeronáutica, né? Eu tenho o aeroporto de Santa Maria, eu tenho as aerovias, não sei interpretar esse tipo de carta, é uma carta de uso aeronáutico, principalmente deve ser aí para pilotos de aviões, para entrar em contato aí com as torres de transmissão e etc. Quem é da área vai saber interpretar uma carta dessa para estabelecer uma navegação aérea. Diferentes cartas e mapas, né? Então, aparecendo aí para vocês terem ideia, o geomorfológico, está lá um conjunto de cores onde cada cor representa um aspecto da geomorfologia. Eu tenho o cartográfico, que é relacionado à carta, tem a latitude, longitude, tem outras informações ali. Eu tenho um mapa geológico, né, mostrando os tipos de solo e uma imagem de satélite. Todos eles pegando a cidade do Rio de Janeiro com a Baía de Guanabara. Então, são diferentes representações temáticas sobre a mesma região, sobre a cidade do Rio de Janeiro e a Baía de Guanabara. Mostra aí do lado esquerdo a cidade do Rio de Janeiro, do lado direito Niterói, mostrando aí toda a região metropolitana. E aí eu posso fazer diferentes interpretações, tipos de mapa. Então a gente vai ver agora quais são as principais classificações que a gente faz dos mapas. Então eu tenho os mapas gerais, são aqueles produtos cartográficos elaborados em escala pequena, menor nível de detalhamento, mostrando grandes regiões com informações e temas variados. Então quando você pega o Atlas escolar, vai ter lá mapas do mundo, do Brasil, dos continentes, divisão política, mostrando as principais cidades, mapas de relevo com rios, montanhas, etc. Então, os mapas gerais são aqueles mapas de uso mais comum, né? De apresentação de representações em áreas grandes da superfície terrestre. Os mapas topográficos, geralmente eles possuem alto nível de precisão e detalhamento por revelar características do relevo terrestre, como por exemplo curvas de nível, além de vegetação e hidrografia. Também aspectos não naturais, como meio de transporte e comunicação. Também são denominados mapa ou carta base, porque a partir deles você faz diferentes tipos de carta e diferentes tipos de mapa. Os mapas temáticos geralmente fazem referência a um assunto ou tema específico, né? Apresentam várias formas de representação. Então, quando eu pego um tema específico, mapa de clima, mapa climático, mapa demográfico, uma questão populacional, mapa geológico, mapa econômico, mapa geopolítico, a gente chama de mapa temático. E os mapas especiais geralmente são aqueles representados em escala grande, né? Esses produtos cartográficos atendem a necessidades específicas de profissionais de diferentes áreas, as cartas náuticas, aeronáuticas, mapas meteorológicos, etc. Então lembrando, ó, aqui eu não escrevi no texto, não ficou bem explicado. A gente está falando de tipos de mapas e cartas, tá? A gente viu que tecnicamente mapas se diferenciam de carta. Na classificação eu posso ter mapas gerais, topográficos, temáticos e especiais. As cartas podem ser topográficas ou geralmente especiais. Então vai ter uma carta geral porque não é o objetivo da carta. Não há em cartografia uma definição precisa disso, que essas informações, por exemplo, fui tirando de livros didáticos, né, já que o objetivo aqui no ensino médio. Mas se você for conversar com profissionais da área de cartografia, né, onde tem aquele olhar mais técnico, mais científico, essa classificação simples desses tipos de mapa não é muito adotada a nível profissional. É só aqui a nível escolar para vocês entenderem os diferentes tipos de mapas e cartas que existem. Então aí tem um mapa do planisfério, relembrando, projeção cartográfica. Esse mapa é projeção de Robson, cilíndrica afilática, para vocês lembrarem aí. Então, no mapa geral, eu tenho os mapas topográficos, né? Aparecendo aí as isolinhas, os relevos e outras informações aí pormenorizadas com mais detalhe, né? Eu tenho um mapa temático, que é o mapa da América do Norte, mostrando relevo, né, e hidrografia, com os rios, com a profundidade dos mares, do oceano, mostrando ali a cadeia de montanhas, as planícies, os planaltos, etc. Que você interpreta a partir da legenda. E mapas especiais. Esse aqui é um mapa de navegação marítima, tá? Não sei interpretar esse tipo de mapa, é um mapa profissional. Quem é da área de marítima vai conseguir interpretar esse tipo de mapa. Então, é uma carta marítima, tá joia? A linguagem dos mapas.
Então, na construção de um mapa para a representação da superfície terrestre, é necessária uma linguagem própria, a chamada linguagem cartográfica. Consiste em um conjunto de símbolos e convenções que permitem e facilitam a leitura de um mapa. O verde para a vegetação, o azul para a água, marrom para solo e relevo. Então, essas convenções que a gente vê nos mapas, né, ele foi organizado. Então, todo mapa que você vai pegar, azul vai se referir à água, verde vai se referir à vegetação e assim sucessivamente. Todos os mapas devem conter alguns elementos básicos que permitem sua leitura, né? São eles: título. Como a gente falou, um mapa não é algo neutro, ele tem uma intencionalidade, ele foi construído e produzido com um certo objetivo. Então o título deve ser claro e conciso e transmitir o objetivo do mapa. Orientação, indicação do norte, apresentado geralmente pela seta ou a rosa dos ventos. Tem que ter a projeção cartográfica utilizada na construção daquele mapa, nós já estudamos. A fonte, órgão, empresa ou instituto que elaborou o mapa. Se você pegar os livros didáticos, se você pegar as provas de vestibulares do Enem, 80% a 90% dos mapas são os mapas produzidos pelo IBGE, qual o órgão governamental que nós temos, uma autarquia responsável pelo levantamento cartográfico e dos dados do nosso país. Legenda, que são um conjunto de sinais e figuras, e cores que aparecem no mapa por meio dos quais podemos interpretar as informações contidas nele. Permite a leitura dos símbolos e as convenções cartográficas. E escala, que nós vamos estudar. Então aí eu tenho um exemplo do mapa, a legenda, né, que é um mapa de relevo da Europa. Eu tenho a legenda, eu tenho um título em cima, eu tenho a orientação cartográfica, eu tenho a orientação, representada pela seta ali mostrando o norte, eu tenho a escala e eu tenho qual é a projeção cartográfica utilizada aí. São os elementos que o mapa deve conter. Linguagem cartográfica. Existem diferentes tipos de linguagem cartográfica, geralmente relacionada ali à forma, tamanho, orientação, cor, valor e granulação. Então, eu vou fazer representações na linguagem cartográfica. Quando eu construir a legenda, eu tenho que seguir determinados parâmetros. Tá joia? Então, está mostrando aí uma figura que vai estar disponível para vocês lá na plataforma do Google Classroom para vocês analisarem a linguagem cartográfica. Eu tenho as convenções cartográficas, né? Quando eu vou colocar um lago, um rio, alguma coisa, tem diferentes convenções que nós utilizamos. Isso aqui foi extraído do Atlas Geográfico do IBGE, que mostra isso bem detalhado para a gente. E aí, para encerrar a nossa aula, vamos discutir o que é escala. Então, escala é usado para estabelecer a relação entre o tamanho real do fenômeno na superfície terrestre e sua representação no mapa. Então, você tem uma fórmula, né? Você calcula ali a relação entre a distância real, a relação entre a distância no mapa e a escala. Então, através ali de proporção, eu faço diferentes cálculos. Por exemplo, como é que a escala pode aparecer para você? Você pode encontrar um mapa que a escala vai estar assim, 1 para 200 mil. Então, o que isso significa de escala? Para cada 1 centímetro no mapa corresponde a 200 mil centímetros na realidade, ou 2 quilômetros. Se eu tenho um mapa 1 para 200 mil, quando eu pegar lá 1 centímetro no mapa, vai equivaler a 2 quilômetros. Se eu pegar 2 centímetros no mapa, vai equivaler a 4 quilômetros. Quanto maior a escala, menor a área representada. Então, 1 para 400 mil vai ter menos detalhe do que 1 para 200 mil, que vai ter menos detalhe do que 1 para 100 mil. O que permite a visualização de maior quantidade de detalhes. Tá? As escalas podem ser pequenas ou grandes. Ela é considerada pequena quando os objetos são reduzidos para caberem no papel. Então, nos mapas representados com esse tipo de escala, não é possível apresentar detalhes, muitos detalhes. As escalas são grandes quando não é necessário reduzir muitos elementos, possibilitando assim maior grau de detalhamento. Então, escala grande, 1 para 5 mil, 1 para 10 mil, representa bairros, propriedades rurais, cidades, alto nível de detalhamento, áreas pequenas. Escalas médias, 1 para 100 mil, 1 para 250 mil, representam regiões, parques de estados, países, etc. E as escalas pequenas, 1 para 1 milhão, 1 para 5 milhões, geralmente utilizada na representação dos mapas mundi. Então, você tem aí a escala colocada. Ela pode aparecer em escala gráfica, né? Por exemplo, uma escala de 1 para 25 mil apresenta em forma de uma barra gráfica, e aí está mostrando exemplo 1 para 25 mil, 1 para 50, 1 para 100 mil, 1 para 250 mil. Então pode aparecer numérica, só 1 para 25 mil, ou pode aparecer gráfica, que está mostrando a barra cheia de 1 para 25 mil. Permite aí você rapidamente calcular a escala no mapa que você está
analisando. Uma mesma região com diferentes tipos de representação, né? Aqui é a cidade de Cornélio Procópio, está lá no Atlas Geográfico do IBGE, então eu tenho uma escala de 1 para 50 mil, está pegando ali grande parte da área urbana do município. Aí eu tenho uma escala de 1 para 100 mil, pegando lá só já um município menor. Tem escala de 1 para 250 mil, pegando aqui, aparecendo o município. Tem a escala de 1 para 1 milhão, onde o município aparece só como um pontinho. Então você está vendo aí as diferentes escalas como que aparece a cidade de Cornélio Procópio aqui, mostrando a configuração para vocês. Tá joia? Então, encerramos a nossa aula. Inscreva-se no canal, deixe lá seu like, escreva seus comentários que eu respondo lá para vocês. Tá joia?